Bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar sobre os filósofos pré-socráticos. Eu vou dar início a essa aula falando sobre a escola jônica e posteriormente em outras videoaulas eu vou falar das outras escolas, então fica antenado no canal para saber o que vem depois. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito são os primeiros filósofos que a gente tem conhecimento na história depois da passagem do mito para a filosofia. Os pré-socráticos são assim chamados porque eles antecedem Sócrates. O que significa isso? Que Sócrates é um divisor de águas no pensamento filosófico, porque o Sócrates voltava-se para um pensamento antropológico, enquanto os filósofos pré-socráticos eles tinham voltado todo o seu estudo, toda a sua filosofia para um pensamento cosmológico. O que é o cosmos? O cosmos é o universo, é o todo. Desde a formiguinha que come o açúcar da tua casa, você, a estrela d'alva que brilha lá no céu. Então tudo isso faz parte do cosmos. Então sempre que você pensar nos filósofos pré-socráticos, tenha em mente que eles estavam tentando entender a natureza. Por que eles tentavam entender a natureza? Porque os mitos tentavam explicar a natureza. Então, como eles vêm para tentar romper uma barreira que o mito tinha construído por meio de fábulas, deuses e semideuses, a filosofia cosmológica, naturalista dos pré-socráticos, ela se pautava então em tentar desvendar, em tentar compreender essa natureza que o mito explicava, mas agora de forma racional. Eles são considerados os primeiros filósofos e também, então, você tem que guardar alguns nomes. Eles podem ser chamados não só de pré-socráticos, mas naturalistas, fisicistas, cosmologistas. E isso é muito importante vocês guardarem, porque cada vestibular, cada banca cobra esses mesmos filósofos, muitas vezes com nomenclaturas diferentes. Então, não se assuste e tenha em mente a ideia da natureza. A gente vai começar explicando aqui as três escolas. Explicando não, dando um parecer geral de quem compõe essas três escolas. Então, os pré-socráticos se formam pela escola jônica, escola eleata e escola pluralista. Hoje nós vamos começar pela escola jônica, onde nós vamos trabalhar Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto viveu numa cidade-estado que chamava Mileto, era uma cidade portuária, portanto as relações comerciais, que eram extremamente ricas nesse período, foram fundamentais para o surgimento da filosofia, e é nesse momento que a filosofia, por conta dessas trocas de cultura, de conhecimento, que a situação de Mileto proporcionou, trouxe o surgimento de um pensamento racional, porque imagina só, você está ali em Mileto, tranquilo, ouvindo todos os mitos que dão origem à sua existência, e de repente vem um carinha de outro lugar falando, não, lá do meu lado é outra história que se conta. Então nisso começa a se questionar o que seria real. Mileto foi uma cidade fundamental para o nascimento da filosofia e Tales foi o cara que fez tudo isso acontecer num primeiro momento. Todos os filósofos pré-socráticos buscavam o que a gente chama de arqué. O que é arqué? É um princípio. Então, já que eles estavam preocupados com a natureza, eles estavam preocupados em explicar a origem da natureza, a origem do funcionamento do mundo, a origem do universo, do ser humano. Então, eles buscavam muitas vezes na natureza um elemento que fosse originador para tudo isso. Arqué significa princípio, e nesse sentido é aquilo que permanece na transformação. Para guardar esse nome, e é importante guardar o nome arqué, lembra da palavra arqueologia. Arqueologia tenta entender a origem daquilo, né, do objeto que foi encontrado, da onde vem, por que vem. Então, os filósofos pré-socráticos eles tinham esse intuito de entender a origem das coisas. Todos os filósofos da escola jônica buscavam esse elemento na natureza e o Tales acreditava que a água seria esse princípio da existência, originador da existência. Por quê? Porque tudo que é vivo é úmido e tudo que é morto é seco. Portanto, a água ela permanece. A água ela está no começo e no fim. Então, a água seria esse elemento. Lembrando que Tales é o cara do Teorema de Tales da matemática, que vocês estudam aí durante o ensino médio no colégio. Aí a gente vai para o Anaximandro. Quem foi Anaximandro? Discípulo de Tales, então também pertencente à escola jônica. Ele tem uma evolução um pouquinho da arqué. Por que evolução?
Porque ele acreditava sim que existia elementos na natureza que eram fundamentais para a existência. Mas ele acreditava também que não necessariamente a gente tinha um elemento que fosse definido, uma única coisa que daria origem a tudo. Pelo contrário, ele acreditava que o equilíbrio é que dava origem a tudo. Então não só a água, mas a água e o fogo, né? O ar e a terra, a água e fogo já falei. Mas enfim, a ideia é que esses opostos dariam origem à existência. Essa frase é interessante. O que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Então, o que é o finito? Eu vendo você, você me vendo, a gente vendo o que está acontecendo aqui à nossa volta. Tudo isso tem um fim. Mas, se tudo isso existe, deve ter tido uma origem. E essa origem, ela não deve ter tido nem começo nem fim. Então, é a ideia de que o equilíbrio fez tudo acontecer. O Anaxímenes, que foi discípulo do Anaximandro, ele volta a identificar o elemento da natureza, a arqué, e ele vai dizer que esse elemento da natureza é o ar. Por quê? Apesar dele considerar a natureza como algo ilimitado, então a natureza está em perpétua transformação, a gente não sabe nem o começo nem o fim, tudo que existe na natureza é limitado. Então, se nós estamos aqui, a gente deve ter um elemento que é determinado, que fez com que tudo existisse. E para ele esse elemento seria o ar. Por quê? Ele acreditava que por meio do processo de condensação do ar, a gente teria objetos líquidos e sólidos. Então, por exemplo, pedra, metal, terra, água seria feito por um processo de condensação. E o processo de rarefação transformava o vento, o gás, o fogo e o oxigênio. Então, por meio desse momento, desse elemento que é o ar, seria tudo construído no mundo. E isso é interessante, olha. Ele faz a gente ele promove uma reflexão na nossa mente. Se a gente sopra com os lábios fechados, o ar sai frio. Se a gente sopra com a boca aberta, o ar sai quente. Então, se a gente queima a mão, a gente assopra para esfriar, para causar o equilíbrio. Se a gente está com muito frio, a gente tenta se aquecer por meio do nosso calor para conseguir manter um equilíbrio do nosso corpo, nossa temperatura. Então ele acreditava que do mesmo jeito que a gente tem esse controle do ar dentro da gente, isso deve existir na natureza, o que permite a existência. Acho um raciocínio bem perspicaz para a sua época. E agora a gente vai falar do Heráclito, ponto fundamental da escola jônica. Ele pode não ser o mais importante, porque ele é tão importante quanto Tales, mas ele é fundamental porque ele é muito cobrado nos vestibulares. O Heráclito ele acredita que no universo tudo está em transformação constante. Tudo está se transformando no seu contrário. O que significa isso? O dia vira noite, o quente vira frio, o mole fica duro. E é graças a essas transformações, a esses opostos que o Anaxímenes já trouxe para a gente, é que a gente pode conhecer o mundo. Então ele acreditava que a transformação, e ele dá um elemento para isso, uma arqué. A arqué do Heráclito é o fogo, porque o fogo representa o movimento. Tudo que a gente joga no fogo se transforma no seu contrário. A gente joga areia, vira vidro, a gente joga uma árvore, vira cinza, a gente joga o metal, ele se transforma em líquido. Então tudo isso vai se transformando por meio do calor. Então, não pensa no fogo em si, mas pensa na potência que o fogo tem. Então, seria esse calor que faz com que a gente consiga essas transformações e é da transformação que a gente vai adquirir conhecimento. Pensa no seguinte, a ideia dos opostos. Se tem uma árvore na frente da tua casa desde que você nasceu, você nunca vai se perguntar por que aquela árvore está ali. Porque ela sempre esteve ali. Então, ela nunca te incomodou, você nasceu com ela, você vive com ela. Vamos supor que você volta para sua casa um dia e a árvore não está mais. Você vai chegar dentro de casa e falar, gente, o que aconteceu com a árvore? Por que cortaram? Então é quando a gente vê uma mudança, é quando a gente percebe a transformação que a gente vai buscar o conhecimento. Então o Heráclito vai dizer que é na mudança que se faz o conhecimento. Frase importante, não podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio. Pensa, troca um rio por um livro, troca um rio por um filme. Quando você assiste o mesmo filme pela segunda vez,
Você não consegue perceber e capturar coisas que antes você não tinha percebido? Quando você lê o livro pela segunda vez, você não percebe coisa que até então você não tinha conseguido sacar? Por quê? O livro não mudou aparentemente, mas você mudou. Então, às vezes, o objeto, o rio, pode até ser o mesmo, mas você quando entra dentro desse rio não é. Mas quando a gente pensa no rio mesmo, a água é como? Corrente. Então ela está em transformação. Então você está em transformação, a natureza está em transformação. Então nada permanece idêntico, tudo se transforma. Ok? Espero que vocês tenham entendido os filósofos da escola jônica e na próxima aula a gente continua com os pré-socráticos.